Boa tarde, um prazer estarmos aqui juntos no PME no Divã novamente, dessa vez com Hector e com Luiz. Infelizmente o Vicente não nos acompanha pessoalmente aqui conosco, mas em breve ele estará de volta. O nosso tema pensado para hoje chama-se Incertezas e Desafios na PME. E Hector e Luiz, eu refleti sobre essa questão e me ocorreu a seguinte pergunta que eu queria compartilhar com vocês e convidá-los a pensarmos juntos. E quando as incertezas e desafios me superam? E como reconhecer isso? Como lidar com isso? Eu, enquanto pequeno e médio empreendedor, empresário, como que eu faço para me dar conta e para eventualmente, inclusive, reconhecer e escolher outro caminho? Bom, eu não vou responder, mas eu vou passar para o Hector, só vou botar a pimenta na questão, porque a impressão que eu tenho, né, isso às vezes eu também sinto, é que sempre os desafios e as incertezas são maiores do que a gente pode aguentar. A impressão inicial sempre é essa, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai suportar, que a gente não vai dar certo, né? E é claro que o mundo real você acaba dando um jeito e se virando. Mas é difícil reconhecer porque o nosso sentimento inicial Mas que nem sempre, é maior. Né, Luiz? Tem situações nas quais, eventualmente, as incertezas e desafios superam a nossa condição de responder adequadamente a isso. Senão, as empresas não terminariam. Não, desafios com certeza, mas se a gente olhar o mercado como um todo, as dificuldades, os concorrentes, os clientes, tem tantas variáveis e elas são tão incertas e difíceis de equacionar que sempre se carrega esse medo. Eu acho que é mais um controle do medo e da incerteza do que realmente ter certeza. Claro, uma questão intrínseca a todo empresário é ter que lidar com incerteza e desafio. Isso. Mas a minha pergunta seria: há nuances, e creio que há situações nas quais isso é possível de ser manejado e situações nas quais, eventualmente, isso não poderia ser manejado. É uma pergunta. Você que nos assiste também vai ser muito bom contar com a sua contribuição, com a sua pergunta. É um jeito da gente iniciar a conversa, mas... por outro lado, a gente está aqui, né? A gente está conseguindo levar. Então, isso quer dizer que a gente está superando, mas é o sentimento. Mas vamos... O Hector que pode dar esse iluminar um pouquinho, dentro do ponto de vista psicológico, emocional. Quanto a você, Luiz. Eu creio que a pergunta de Valéria é humana e oportuna, como normalmente ela faz. Em primeiro lugar, também gostaria de cumprimentar a nossos ouvintes e agradecer a presença deles, a disponibilidade de nos ouvir. Estamos aqui com um intervalo que passaram-se 15 dias, houveram compromissos que nos impediram estar presentes na semana passada, e Luiz hoje não pôde estar presente, Vicente não pôde estar presente, mas ele voltará em breve, não é? Eu queria lembrar para vocês que podem se comunicar a toda hora conosco através do WhatsApp. Vocês estão vendo o número de telefone na tela e nós teremos um imenso prazer em ouvi-los. Nosso desejo é estabelecer um diálogo, não apenas uma discussão entre nós, e sim uma discussão que transcenda o nosso conhecimento e o nosso mundo para chegar a tomar contato com o mundo das pessoas que nos escutam e que em alguns aspectos pode ser muito mais rico que o que nós possuímos, que o que nós construímos, que o que nós temos em realidade. A pergunta que Valéria fez nos leva a pensar de que, de fato, nós vivemos em um profundo, em um permanente desafio. Se não fosse uma exigência, não seria desafio. E também Valéria coloca a palavra incerteza. Em realidade, a vida também é plasmada de incertezas. Nós não temos certeza praticamente de nada, exceto de uma coisa, que algum dia vamos morrer, não é? O resto é tudo uma sucessão de surpresas, vamos chamar assim. Algunas esperadas que se concretizan, otras que nos sorprenden felizmente, y también algunas otras que nos sorprenden de una manera adversa, triste a veces, traumática o simplemente frustrante. Eu penso, no que está sendo dito, de que de fato o desafío e a incerteza están sempre presentes, mas o que se está discutindo, si no, no habería empresa. O empresário, como disse também Valéria, opta por uma construção de um risco. A questão está nas proporções. E o que Valéria coloca é que podem haver proporções de incerteza
e proporções de desafio superiores às forças que sentimos para poder enfrentar esses desafios em determinados momentos. E a questão é como fazemos quando nos notamos dessa forma. Bom, eu começaria dizendo de que esta situação conduz ao desespero, né? A exigência ou desafio superior a nossas forças, ou que nos deparam com obstáculos que sentimos que não poderemos superar, nos conduzem ao desespero. Em alguns casos, na vida pessoal, talvez esse desespero possa ser minimizado porque eu posso mudar de rumo, mas quando estou na empresa não é bem assim, porque as obrigações continuam, os gastos que a empresa tem para se manter funcionando também, as obrigações exigem mais, as vendas ficam mais difíceis. Então, nesse momento, de fato, o resultado é o desespero. E o desespero tem uma consequência imediata, que é a dificuldade para poder pensar em soluções. Em momentos de muita angústia, o único recurso do qual dispomos é a possibilidade de pensar, de criar alternativas, de refletir, de amarrar coisas, de fazer relacionamentos entre diversos factores ou diversas variáveis na nossa vida. Mas o desespero me assusta tanto que esse medo funciona como uma espécie de névoa na minha frente que me impede de enxergar. Eu trato de me retrair ou, então, provoco efeitos internos que chamam-se somatizações. O que quer dizer isso? Que, frequentemente, nós, o empresário que não pode lidar com essas situações externas de muita angústia e desespero, reage internamente no seu corpo sem ele perceber com somatizações tais como úlceras, taquicardia, às vezes até coisas mais graves, como câncer e até um AVC, em casos extremos. Então, a pergunta e o tema é extremamente importante, porque realmente ele nos faz pensar que a PME foi fundada com um objetivo de vida, ela está associada à vida, à proteção, ao desenvolvimento, à contribuição. Mas, nesse momento do desespero, ela se enfrenta com uma situação oposta, situação que ameaça a morte. Eu estava pensando, é algo que é diferente desse cenário do empreendedor, mas dessas pessoas, a gente estava vindo aqui para o nosso PME no Divã e estávamos ouvindo o rádio. E estavam comentando do mar Mediterrâneo, que encontraram muitas pessoas e resgataram, e esse drama contemporâneo das pessoas que escolhem, às vezes, sabendo que tem menos da metade de chance de sobreviver, se lançar ao mar para tentar empreender algo diferente. Uma esperança, não é? Eu acho que é movido pela esperança. Um grande desafio. Então, acho que talvez... Porque lá não tem esperança. Então, justamente, Luiz, o ataque que faz o desespero e a incerteza é precisamente um ataque na esperança. É dizer, a esperança é a que funda a empresa e é justamente a primeira que é corroída. E talvez quando a esperança fica comprometida, suportar a incerteza e o desafio fique mais difícil. Sim, eu diria completamente negativo. É bom se perguntar, pela nossa experiência e a experiência de nossos ouvintes também, o que pode ser feito quando a gente se vê em uma situação de desespero como essa que está sendo descrita? O que poderia ser feito? Bom, a minha experiência e o que eu tenho visto me leva a pensar que nós temos que ver a questão desde dois vértices, dois enfoques. Inexoravelmente são os dois e estão acompanhados, como frequentemente nós temos dito aqui na nossa apresentação de PME no Divã. Um enfoque é um enfoque interno, um enfoque psicológico, que não pode ser excluído. Sem esse enfoque não há possibilidade de pensar. E um outro é um enfoque externo, que tem a ver com ferramentas, métodos, sistemas, organização. Eu vou pedir para o Luiz divagar um pouco, explicar um pouco essa questão do enfoque externo. E depois eu vou voltar, se é que o tema interessa, dizendo algumas das minhas reflexões a respeito de que pode ser feito frente ao desespero desde a perspectiva interna. Luiz, com você a palavra. Ok. Aí eu estava, antes de entrar nessa questão dos fatores externos, eu estava pensando, na medida que
parece um paradoxo. A gente tem as incertezas, né, de ambiente externo, que a gente falou um pouquinho, né, dos concorrentes, se eu vou conseguir fechar um contrato, eu tenho um faturamento que cubra meus custos, se eu vou conseguir pagar a folha de pagamento, o aluguel, né, aí eu perco um contrato, e aí, né, se eu vou demitir ou se eu espero... E você está falando isso da experiência pessoal, Luiz, né? Não, porque não se trata de alguém, acho que é importante dizer isso para as pessoas, que não se trata de um depoimento de alguém que não está inserido num contexto de ter que tocar ótima, por exemplo, de ter que tocar, e assim como o Vicente e todos nós. Ou seja, você é uma vítima também da incerteza e dos desafios, além de suas forças, algumas vezes. Sim. E aí eu queria comentar, né, que existe um paradoxo porque a gente tem a ilusão do controle, né? Então, apesar de ter essa incerteza, mas talvez é uma fuga, né? Não sei, mas a gente tem a ilusão muitas vezes de que você vai fechar um contrato, que os negócios vão continuar sempre como foram, né? Até hoje meu negócio me trouxe aqui, então vão acontecer coisas que vão garantir né, uma continuidade. Que, de certa forma, existe também, eu trabalho muito com métodos estatísticos, né? Eu brinco um pouco às vezes que a aleatoriedade das coisas, ela é surpreendente porque, às vezes, de onde você não espera, surge uma solução, surge até uma tábua de salvação, né? Então, né, a gente tem que brincar um pouco com essa ilusão do controle, com a agonia, né, a angústia da incerteza, né? Né, eu acho que a gente tem que reservar um pouquinho também para a gente falar dos desafios, porque esse processo de aprendizado que a gente tem, né, em resolver essas questões, como eu comentei, apesar disso tudo, a gente, né, um dia após o outro, a gente chegou até aqui. O tempo, ele é um grande aliado nesse processo, né? O tempo mostra que aquilo que parecia desesperador e sem solução, o tempo passa e você vê que, né, bem ou mal você resolveu de alguma forma, se você não resolveu daquele jeito que você gostaria, lá na frente resolve, né? A gente tem falado que as crises, elas são cíclicas e elas passam, né? Então, o que a gente tem ouvido muito nesse momento aqui no Brasil é que o pior já passou e que agora, né, a expectativa é que nós vamos entrar num ciclo de melhorias, um ciclo de que as coisas vão dar certo, né? E aí... Luiz, na medida que você falava, me ocorreu algo importante. No momento que não existe essa pressão externa que estamos neste momento nos referindo, ou não é por isso que o desafio desaparece, ao contrário. Se desaparece o desafio, a empresa está estagnada. Eu creio que o desafio permanece sempre, só que agora você, quando não há um desafio externo, desafia a si próprio. Cada dia fazer melhor do que você mesmo fazia. Então, o desafio nos acompanha o empreendedor desde o princípio ao fim. Sim, eu acho que o desafio, talvez até uma questão de disciplina, a gente enxergar que esses altos e baixos, esses problemas que tem, e às vezes até uma crise tão difícil como a gente passou recentemente, ou está passando ainda, é você tratar isso como algo a ser superado, como algo a ser equacionado, né? E não algo que é um fim que vai acabar tudo e está desesperador, mas a gente confiar um pouco na nossa experiência e capacidade de né, resolver problemas. O nosso cérebro é uma ferramenta espetacular para resolver problemas, né? Então, a gente tem que confiar um pouco na nossa experiência, na nossa capacidade, e é claro que a gente também não é o salvador da pátria, nem um super-herói, a gente precisa de ajuda, né? E aí, né, o desafio também, às vezes, ter a humildade de reconhecer essas dificuldades e a sabedoria de buscar outras coisas, buscar ajuda, seja de funcionários, seja de pessoas externas, seja, como muitas vezes a gente tem de alguns clientes nossos, né, a consultoria tem um pouco esse papel de tirar a visão muito imediatista e viciada do empresário e mostrar que existem outras coisas, e ampliar a visão e ampliar principalmente as possibilidades que ele tem, né? E aí, voltando aos fatores externos que o Hector falou. Então, hoje... não são fatores externos à empresa, são fatores da pele para fora do empreendedor, não é? Fatores que não são interiores ao empreendedor. Eu me referia a dividir a coisa em duas coisas, em dois aspectos, da pele para dentro e da pele para fora. Da pele para fora eu entendo que são todos os recursos que se tem na organização para poder enfrentar o desafio. E a esse gostaria, Luiz, que você que tem bastante vivência, fizesse menção, não é? Sim.
Então, esses desafios, eu acho que dentro de um ambiente de incertezas, esses fatores que acho que tem que estar muito claro na empresa, né? A gente já discutiu alguns fatores críticos de sucesso para o negócio, né? Então, pode citar alguns fatores, fornecedores, carteira de clientes, o sistema de gerenciamento da minha empresa, a minha questão fluxo de caixa, capital, funcionários, estoques, materiais que eu tenho, meu prédio, escritório. Ou seja, existem muitos que a gente até brinca de são os 6 M's, né? Máquinas, métodos de trabalho, o meio onde eu estou inserido, a mão de obra, matéria-prima e as minhas medições, meus sistemas de mensuração do meu processo. Então, esses fatores externos estão agrupados. A gente geralmente analisa dentro desses 6 M's para equacionar qual deles são críticos ou não. Se a gente amplia dentro do momento de certeza e tem clareza desses fatores externos e consegue identificar qual deles pode ser a nossa tábua de salvação ou a gente tem que focar uma ação, ou qual deles é o que está, né, comprometendo o meu negócio, por exemplo, um faturamento baixo por carteira de clientes está baixa, isso já dentro de um processo, como o Hector falou, de nós pensarmos, nós raciocinarmos e buscarmos soluções, isso vai trazer caminhos, né, que vão dar esperança e a luz. Então, alguns fatores externos, apesar de eles serem angustiantes, eles podem ser também nossa tábua de salvação. Aí depende muito de como internamente a gente vai estar preparado para encarar o desafio de equacionar esses fatores externos, porque a solução está lá fora, né, e está dentro da gente também, né. Então, pegando esses dois paralelos. Eu acho que talvez a força aí para a gente até convergir para uma ideia como é que a gente trabalha bem esses fatores externos que estão angustiando a gente e a gente equaciona, né, os equaciona para contornar e resolver, e como é que a gente equaciona as questões internas que estão também nos afetando emocionalmente e, às vezes, tomando, né, atitudes precipitadas, desesperadas, como a gente comentou, às vezes o pessoal arrisca a própria vida, né, para fugir de uma guerra e tem 50% de chance de morrer afogado no mar por problemas que eles têm. Então, às vezes, uma atitude muito desesperada no negócio pode comprometer o negócio, desde demissões inadequadas, uma postura agressiva no mercado, não saber se reposicionar, né, ou se fazer de vítima do mercado né, ficar preso ao modelo mental que não vai estar mostrando caminhos para a gente, né? Então, na verdade, eu acho que aí, Hector, a gente precisa equacionar bem as duas coisas, né, a parte, né, interna, comportamental, emocional, com a parte racional dessas variáveis externas que a gente pode, vamos dizer assim, equacionar, né, e analisar de uma forma mais ampla e aí enxergar caminhos. Solução sempre tem, o problema é que às vezes a gente não consegue enxergar. Eu estava lembrando do filme Mestre dos Mares. Tá. A gente gosta muito de cinema, nós 3, nós 4, o Vicente também gosta. Me parece que essas referências ajudam também a gente ilustrar certas coisas. E eu vou ser meio spoiler, mas eu acho que vale a pena, é um filme antigo, se vocês não viram, vale a pena revê-lo. Mas tem determinado momento que o protagonista se encontra num impasse e é graças à observação de uma coisa que a princípio não teria nada a ver com o seu campo de expertise, que era a questão bélica, etc., em função de um biólogo que está num navio com ele, é uma pessoa, é um capitão, que lidera uma expedição para combater outra nação. E ele está com um recurso que é mais limitado que o seu inimigo e precisa vencer essa empreitada. E graças a um biólogo, ele observando a natureza, ele consegue pensar numa ideia que é a estratégia vitoriosa que o leva a vencer esse desafio. E por que eu estou dizendo isso? Porque me parece que muitas vezes a gente ter a capacidade de cultivar um repertório amplo de referências, de interesses, de coisas que a princípio a gente acredita que não tem muita conexão, pode ajudar muito a gente manter essa capacidade de sustentar problemas e identificar
relações que podem sim ajudar. Em muitos momentos, inclusive, eu estava lendo outro dia, já faz um tempo, acho que eu já falei aqui, quando estava essa polêmica de a pesquisa precisa ter uma utilidade, senão não convém que seja financiada, mas muitas vezes é graças a essa aleatoriedade e ao acaso que a gente encontra caminhos e soluções que a princípio a gente não buscava. Mas para isso a gente precisa ter num estado minimamente disponível para se manter atento e observar e um pouco fora daquele quadrado. Não sei se faz sentido para vocês. Sim, claro, faz muito sentido. E você se está referindo a um estado interno, que é o segundo campo no qual nós estamos falando. O Luis citou coisas importantes, tais como métodos, sistemas, maneiras de gerenciar fluxo de caixa, maneiras de gerenciar os processos, que são fundamentais. Mas nós temos, neste momento, uma convicção, embora você tenha todo isso, o desespero, às vezes, não pode ser vencido apenas tendo todos os recursos. Não é? Precisa uma força interna. E essa força interna tem a ver com uma confiança em si próprio. E essa confiança em si próprio é o que me pode levar a enxergar, como Valeria disse, algumas soluções que eu não veria de outra forma. Vejam que Valeria falou em observar. E o que faz o desespero? O primeiro que tira é a capacidade de observar. O desespero cega. Nos deixa cegos. Então, observando, nós conseguimos enxergar algo. E segunda coisa importante que não foi ainda falada é de que essa crise pode ser enfrentada sozinho ou com um grupo. E é muito mais difícil enfrentar a crise sozinho. Algumas empresas estão passando por essa crise em condições menos sofridas que outras. Aquelas que conseguiram criar uma equipe que é capaz de pensar entre eles, é capaz de trocar ideias, é capaz de establecer relações de confiança entre seus membros, independentemente das hierarquias, entre o dono e os seus colaboradores, e entre os colaboradores entre si, sem dúvida que tem muito mais possibilidade de pensar e de espantar o desespero que alguma na qual as relações são solitárias, digamos assim, quase que autistas, não é? Cada um por si e Deus por todos, não é? Que é uma expressão muito comum. Então, um dos fatores que estamos falando, além do fator que o Luis colocou, que de criar bons procedimentos, métodos e recursos, é procurar estabelecer uma relação de equipe que permita aproveitar as ideias de todos e permita observar o que você em determinado momento não vê, outro pode estar vendo e comunicando. E vice-versa, o que outro não vê, você pode estar vendo e comunicando. Então, se vocês pensam, um dos fatores importantes é a capacidade de se entender, se relacionar e se comunicar nessa crise. Deixa eu complementar, Hector, porque você comentou que um dos fatores é ter, né, uma autoconfiança, que eu acho que implica em autoconhecimento sempre. Mas eu complementaria que também eu acho que tem que ter algumas crenças e valores que ajudariam, porque se eu tenho uma crença que outras pessoas podem me ajudar, ou se eu tenho né, um valor que, por melhor que eu seja, eu sou incompleto e outros podem me ajudar, né, isso é um valor para mim, ou seja, acreditar na capacidade de outras pessoas de mostrar caminhos e também acreditar na nossa limitação, essa crença vai naturalmente ajudar a gente a tomar essa decisão de buscar ajuda, né? A ouvir os outros funcionários, conforme comentei, ou buscar uma consultoria, ou conversar com outras empresas, outros empresários também que estão na mesma situação, para trocar as ideias, sair um pouco daquele mundo que a gente ficou limitado, e até achar uma alternativa, né? Até acreditando nisso. Então, eu acredito também que a gente tem que ter algumas crenças, né? Algumas bases que orientem nossa atitude nesse momento, porque daí a gente não precisa pensar, né? Eu acho que o bom de valores é que quando você tem um conflito, você consulta os seus valores e ele fala, o certo é isso. A minha crença me diz que eu devo fazer isso. Né? Então, essa crença, ela orienta algumas ações, né? Baseadas em premissas ou valores de vida, né? Valores pessoais. Momentos como esses, Luis, trazem uma oportunidade para refletir em algo que muitas vezes a gente colocou e que soa, digamos assim, como algo
extravagante ou, se você quer, burocrático. Veja, em uma situação como esta, o fato de ter uma visão ajuda. Sim. Quando você não tem uma visão, uma crise deste tipo leva a colocar como objetivo interno de todo o grupo apenas a sobrevivência. Agora, quando você tem uma visão, sabe que este é um momento difícil, mas que não é suficiente como para apagar a expectativa de atingir um objetivo que foi criado e comunicado ao grupo. Então, não havendo uma visão, a crise pesa mais. E, naturalmente, o desespero também. Porque o único que se pode é encontrar a diferença entre sobreviver ou não. Se você quer, é uma expectativa entre vida e morte, figurada, simbólica, não é? A empresa vai morrer, morre o empreendimento. O qual também, entre aspas, não é o fim do mundo. Como alguma vez foi dito, os fracassos também significam uma capitalização. Há uma grande riqueza no fracasso. No entanto, é necessário espantar esse fantasma da destruição da identidade pelo fracasso, não é? Um empresário que fracassa sente que não tem quase nem direito a poder falar, nem respirar, nem viver, não é? Às vezes você pode ver pessoas que se sentem assim. E eu creio que muito pelo contrário. Um fracasso também representa um homem mais rico, porque aprendeu. Salvo que o fracasso seja produzido por uma falta de responsabilidade, que estamos descartando essas patologias, não é? Me parece que também a incerteza e o desafio, entrando aí numa linha mais psicológica, a gente pode relacionar com a capacidade do empreendedor de fato estar situado numa postura de maturidade e de perspectiva adulta para lidar com a realidade. Porque se a gente pensa numa criança, quando há desafios e incertezas, ou ela se desespera e se inibe e se vê oprimida por esse ambiente que é tão difícil, ou ela se vê onipotente e capaz... Maníaca, não? Exato. De negar que essas dificuldades existem e ela pode tudo. Isto último que a Valéria falou chama mania, não é? E você não enxerga realmente as incertezas e não vê as adversidades. É muito comum, inclusive, quando você tem uma criança, como eu fiz estágios, etc., e sou psicóloga, realmente, se ele está numa sacada em determinada idade, ele ainda não tem a noção de que se ele pular, ele morre. Ele acha que ele pode ser super-homem, que ele viu lá e que aquilo procede. E houve casos de meninos que jogaram do balcão precisamente com roupa de Superman, exato, capa, e morrem embaixo, né? Mas embora... Eles não discriminam entre o que é fantasia e o que é realidade. E isso, num menor ou maior grau, nos acompanha. A gente, muitas vezes, muitos de nós... Nós jogamos pelo balcão com roupa de Superman. Exatamente. Não somos capazes de ler a realidade da maneira que um adulto é, usando o adulto como uma questão didática e claro que há adultos e cada um com a sua singularidade, mas o adulto como capaz de alguém que lê a realidade, entende e é sensível para captar seus limites e não atua nem como alguém que não pode fazer frente a isso, nem como um Deus que vai superar totalmente essa situação. Acho que um ponto que a falou que, para mim, é muito importante é o aprendizado. Né? Ou seja, primeiro, não ter a onipotência, né, nem a arrogância de não admitir erros, nem dos outros, nem nossos. Né? Quer dizer, errar e tomar decisões erradas e ter perdas no caminho faz parte, né, do empreendedor. O empreendedor ele vai, em algum momento, falhar. Mas aí vem uma parte patológica, Luiz. Muitas das empresas são criadas com a visão de um empreendedor onipotente, que não vai falhar nunca. O fato de falhar significa, mais ou menos, um descrédito na sua identidade. E não necessariamente uma falha por circunstâncias além do possível, do esperado. Né? É até interessante, uma vez, faz tempo, né? Eu estava vendo também outro texto, e daí dizia, é muito curioso como você tem métricas para medir o desempenho dos funcionários ligado a novos clientes, métricas financeiras, muito claras. Mas a gente precisa encontrar uma maneira, não sei se você já viu até, Luiz, é uma curiosidade, de reconhecer e valorizar o quanto as pessoas aprendem. Então, que no final do ano, você, enquanto meu subordinado, claro que é muito difícil você transformar algo intangível em algo que entra nesse registro,
Mas se você entender que, ok, você não conseguiu fazer determinado contrato, pensando num consultor, mas você percebeu que precisa focar não apenas no instrumento técnico, mas oferecer algo mais abrangente que envolva a gestão também, não apenas um instrumento, mas um modelo mental. Ótimo, né? Isso vale. Você não trouxe o cliente, mas você aprendeu algo que é valioso para a empresa. É que hoje, na parte de gestão estratégica, um dos métodos que a gente utiliza, né, que é o Brand Scorecard, que é do Kaplan, ele tem 4 perspectivas, né? Uma é financeira, a outra é mercado clientes, a outra são processos internos, e a 4ª perspectiva é aprendizado e crescimento. Justamente, né, o Brand Scorecard, a ideia dele é você balancear as estratégias e os indicadores para que você não fique preso só a visões financeiras e ligadas ao passado, mas você meça coisas para o futuro. E lá ele estimula, né, o Brand Scorecard, você medir na perspectiva de aprendizado e crescimento, como é que a empresa está aprendendo, como é que ela garante crescimento. Isso vai estar muito ligado à gestão de competência, medição de competências, a estabelecer competências futuras, e eu medir e construir essas competências futuras, capital intelectual, retenção de novos projetos, número de patentes. E você vê na prática aprendizado e crescimento tendo essa tônica? Porque Nesse eu não nível vejo. Estratégico é muito difícil. A gente vê no nível mais operacional. E conceitual, né? Mas na vida como ela difícil você inclusive teria mais expertise do que a gente. Empresas, né, que trabalham com alta tecnologia e onde a inovação é sua força motriz, essas empresas com certeza trabalham bem, né? Se a gente pegar a Apple, 3M, etc., são empresas que, dentro do planejamento, eles têm essa métrica, porque o valor da ação e o futuro da empresa está muito ligado à capacidade deles de inovar, de trazer soluções. Então, eles têm eles olham 10, 15 anos na frente e criam coisas para garantir a liderança da empresa no horizonte. Mas, no mundo mais normal, onde não é a tecnologia que comanda o nosso negócio, são outras competências, etc., embora a inovação sempre é importante, é mais difícil, eu não vejo tanto essa preocupação dessa medição no horizonte mais longo prazo. Mas é uma questão de valor também, não é só de você, enquanto empresário, entender que aquele consultor ou que aquela figura que está no seu comercial não trouxe um negócio e não trouxe dinheiro no aqui e agora para você, mas ele aprendeu algo que no futuro vai ter valor e que você entende que merece ser bonificado, que merece ser valorizado também. Então, vamos reforçar. Acho que a gente tem um dos nossos PME no Divã, a gente discutiu bastante a questão de missão, visão e valores. Né? E aqui acho que é um ponto importante para até reforçar. Se a empresa tem bons valores definidos e ela acredita e vivencia aquilo, esses valores vão conduzir. Vão ajudar a atravessar esse momento, porque ela tem algo que inspira e que orienta. São os que mantêm a esperança, Luiz. E que mantém a esperança. A esperança é o móvel de tudo. E são os valores que precisamente podem ajudar a manter a esperança. Estava pensando, nesse momento, em algumas coisas que foram ditas aqui, e não são poucas, são coisas importantes. E também estava pensando de que essa problemática que estamos colocando, é possível que os nossos ouvintes e nós todos a tenhamos associada a um momento de crise que vive o país. E eu diria que podemos complicar ainda mais um pouco a coisa, porque além do momento especial de crise que nós vivemos, há um outro fator que a maioria das pequenas e médias empresas são familiares. Então, a isso você suma um fator mais, que é o conflito, que é próprio da convivência entre pessoas, que é muito mais exacerbado quando você está em família. E antes de nós iniciarmos a reunião, Vanilla e eu estávamos repassando um livro que é muito interessante sobre um gestor, um espanhol, que chama Alberto Gimeno, que se ocupou muito da descrição da empresa familiar. E ele coloca que precisamente os fatores que fazem mais sólida a empresa familiar e também serve para outra são, vamos dizer, alguns tais como a institucionalização. O que a empresa tem em termos de instituições? Ou seja, um conselho de família, uma reunião de diretores, um executivo ou de gerentes, uma
capacidade de ter um comitê que possa decidir coisas. Também tem que diferenciar, e neste momento é muito importante, aquilo que é da família com aquilo que é da organização, da empresa. Também ela tem que ter, normalmente, boas práticas de gerenciamento, ou seja, segundo diz o livro, profissionalização e sistemas, informação estruturada. E, por último, ela considera fundamental, não por último, mas também considera fundamental a comunicação, ou seja, de que maneira nós comunicamos e de que maneira nós aprendemos. Eu estava pensando em que nós dois temos tido uma vivência muito grande com os sistemas de qualidade. Os dois trabalhamos nisso. Você trabalhou numa perspectiva e eu também na tarefa de implantação propriamente na minha gestão de gerência. Eu cheguei à conclusão que todas as coisas muito bem feitas, por exemplo, a tecnologia japonesa ou coreana, asiática em carros, ela se fez através da capitalização e aprendizado dos erros. Se você analisa, eles têm excelentes sistemas de solução de problemas, mas o sistema de solução de problemas significa um registro permanente daquelas coisas que falharam, para eu aprender em cima delas e mudá-las, e novamente irão falhar e novamente irem mudar. Em definitiva, é um crescimento através de erros. Então, em definitiva, essa ameaça que estamos falando, nós deveríamos verla desde uma perspectiva de que o erro não necessariamente é um fator adverso. Eu te diria que o erro é uma comprovação que estamos em marcha, que estamos vivendo. É o famoso só erra quem faz. Então, e por último, naturalmente... Tem uma pergunta aqui, depois eu usei... Existe outro fator na empresa familiar que todos já se imaginam, que é a sucessão, né? Quem que vai a seguir, se é que a empresa tem um simbolismo ou uma força interna de por si, e não apenas pelo fundador, como para atrair um desejo de continuidade. A empresa, para estar viva, tem que criar uma imagem da empresa como se ela fosse uma pessoa. E essa pessoa tem que conquistar o afeto e a confiança e a esperança de todos os que trabalham nela. Acontece de que é muito curioso, porque a empresa não existe, mas ela é formada por todos aqueles aos quais ela tem que inspirar confiança. Então, todos aqueles criam uma expectativa na empresa, uma esperança, que se transforma na sobrevivência desse símbolo, que é a própria empresa. E esse símbolo tem a ver com a vida e não com a morte, é uma maneira de transcendência. Inúmeras empresas transcendem a seus fundadores, outras acabam até antes da morte deles. E outras são destruídas por ele mesmo com sua morte. Já programam tudo para que quando ele não esteja mais, entre eles, entre todos, briguem e se matem e acabem. Exemplo, não é? A Matarazzo é uma dessas, não é? Na qual até hoje os próprios herdeiros não sabem o que pertence a cada um. Mas não é só Matarazzo, há inúmeros casos assim. Então, a grande questão é empresa, desespero, vida, esperança. É uma série interessante de discussões, não é? E para isso há, naturalmente, aspectos psicológicos, que é o que estamos falando agora, mas eles não fazem nada se não se tiver uma base técnica, uma base de, como estamos falando, que fizeram na tecnologia japonesa, de construção de métodos, de sistemas, de processos confiáveis, de rotinas, de gerenciamento, de processos em funcionamento cada vez melhor. Vou ler a pergunta só para a gente garantir que responde. Né? Então eu vou ler a mensagem toda porque é muito bacana, a gente agradece muito. Boa noite, meu nome é Vinícius, sou de Araçatuba, interior de São Paulo. Primeiro, parabéns por este canal, parabéns pela iniciativa em trazer para nós ouvintes essa discussão profissional essencial para aprimorarmos nossa carreira profissional nos dias de hoje. Muito obrigada pelo estímulo. E aí ele faz a seguinte pergunta: vocês acham que neste momento de incerteza do mercado, qual vivemos, seria interessante deixarmos orçado em nosso planejamento uma despesa para a contratação de especialistas em gestão, por exemplo? Vocês acham que isso poderia ajudar a melhorar o resultado de uma companhia? Seria uma saída? É uma bela pergunta. Tá. A minha resposta é diferente, porque essa questão do orçamento para contratar um especialista, eu acho que ela tem que ser feita antes da crise. Né? Eu vou contar isso porque eu tenho um cliente que a gente está trabalhando já há 5 anos, né? E lá atrás a gente começou um trabalho para trazer métodos da indústria japonesa, que é, né, metodologias do Lean, né, etc. Faz 5 anos que você está com ele. Com esse cliente. A gente começou em 2011.
E eles estavam buscando aumentar a produtividade, reduzir custos, né, para poder ser mais competitivo no preço, melhorar, né, o ambiente da fábrica, etc. E a gente tem trabalhado nisso já, né? Então a gente ficou 2 anos trabalhando com Lean, depois a gente melhorou a parte de gestão estratégica, né? Começamos a fazer um plano estratégico, colocar indicadores, levamos as metodologias para dentro das áreas administrativas, trouxemos um pouco o Six Sigma, que são metodologias estatísticas para melhoria de processo, em 2013, 2014, e aí veio a crise, né? E outro dia eles estavam mostrando a apresentação, 2015, que é o, vamos dizer assim, né, um ponto alto da crise, foi o ano que eles tiveram melhor resultado financeiro de EBITDA, né? Ou seja, eles estavam prontos para a crise, eles se prepararam, não se prepararam para a crise, eles estavam se preparando para crescer. Todo esse trabalho foi para que eles crescessem, né, e fossem sustentáveis no mercado. Mas esse trabalho todo, esse investimento todo, acabou dando musculatura para a empresa, para ela suportar, né, e reagir rapidamente a um momento de crise, né? Claro que, né, houveram, né, os resultados financeiros, né, em algum momento comprometido, mas eles conseguiram, né, ultrapassar de uma forma muito mais tranquila, né? E em alguns números foram até melhor do que os outros anos que ainda era de investimento. Então, é claro que numa crise, uma consultoria, né, um investimento nisso, ele pode ajudar, mas ele pode ser tarde demais. Pode ser que as soluções que a gente vai levar... Perdão que me interrompa, só para Vinícius especialmente, mas para todos os ouvintes ter uma referência. Você começou em 2011. Isso. Podemos dizer que a crise começou a ser forte em 2014. Segundo semestre de 2014. Segundo semestre. Quer dizer que habían se transcurrido já 3 anos de uma mudança cultural para que essa empresa pudesse enfrentar um momento da crise com mais sucesso que as outras, transformá-la até em um momento de deslanche, de crescimento. Essas vantagens que ela trouxe de produtividade, de custo, porque o mercado, por mais que ele reaja, nesse momento você tem que ser competitivo para, né, já que o mercado não está crescendo, você tem que crescer a sua empresa no mercado que tem, né? E o único jeito de fazer isso é você ser mais ágil, né, maior produtividade, menor custo, né, ter menor preço. Uma das estratégias da empresa foi até reduzir, né, os seus preços, e eles mantiveram os mesmos volumes de produção, né? Então o volume não caiu, conseguiram manter toda a estrutura, só que, é claro, a margem caiu, eles tiveram que abrir mão, mas eles estavam prontos para isso, quer dizer, reduziu margem, não ficou negativo, que é outra nesse momento, muitas empresas não conseguiram, né? Muitas empresas, elas estão saindo da crise altamente endividadas, né? E eles não precisaram demitir ninguém, porque eles cresceram esses 4 anos com a mesma estrutura de pessoas. Eles não aumentaram os seus custos pelo ganho de produtividade, né? Então, só para fechar o raciocínio, o momento de crise pode vir, né, se ajuda, mas às vezes o consultor, a gente não pode ser um salvador da pátria, porque não dá mais tempo, né? Muito do trabalho que a gente faz de gestão, de melhoria de processos, melhoria de cultura, de clima organizacional, elas precisam de meses ou anos, né, para que elas deem resultado ou sejam sustentáveis para o negócio. E às vezes uma crise é um problema de caixa de 2, 3 meses, que às vezes é a solução que eu vejo muito aí são aquelas pessoas que sabem cortar custos. E muitas vezes cortar custo é fácil, né? A questão é saber reduzir custos sem destruir a empresa. E gerenciar custos. E gerenciar custos e ter ações, mas que não comprometam a sobrevivência da empresa, né? Não põe em risco a existência da empresa. Então, para evitar esse tipo de aventura, né, ou improvisação até emocional em cima de uma crise que está gerando uma pressão, né, no resultado da empresa, o certo realmente é a gente estar sempre preparado para a crise, ou investir para que a empresa ela seja sempre melhor, né, em todos os seus aspectos, e também ela seja resistente, né, e blindada para uma crise mais severa. Então, teria que ser antes. Vinícius, muito interessante sua pergunta e muito agradecidos pelo contato. Eu queria elogiar a resposta de Luiz. Vocês podem ver aí alguém que brilhantemente colocou a experiência dele para uma
pergunta interessante, que foi respondida com inteligência e com uma visão de ter vivido. Espero que não entendam isto como jogar confete entre nós, mas é a verdade. E eu acho que a resposta dele... Eu teria ainda, não sei se você quer falar, Valéria, mas eu teria ainda um comentário para Vinícius. Então, complemente e depois eu falo... Então, Vinícius, se você me permite, eu vou fazer, se você quer, uma metáfora. Frequentemente eu digo, e disse hoje também, que a empresa pode se assimilar como uma pessoa. Como um ser humano no qual os diferentes órgãos são as diferentes pessoas que nos integram. Então, a gente, se você aceita essa comparação, e se vocês aceitam, nós podemos fazer de conta que a empresa é um ser humano. E existe na condição clínica da psicologia patologias que são próprias da mente e às vezes da alma, não é? E existem dois tipos de profissionais que abordam essas patologias no campo da psicologia. Um deles é o médico psiquiatra e outro é o tratamento terapêutico. Ambos são importantes. O médico psiquiatra faz tratamentos com medicação. Essa medicação é dada para evitar desfeitos muito negativos ou reduzir o perigo que a pessoa que está em extrema depressão pode colocar sua própria vida. Pode conduzir a suicídio, por exemplo. Ou em casos de situação de uma extrema mania, a pessoa perde noção de realidade e fica imaginando coisas que não fazem parte de sua realidade. Então, o psiquiatra tem que dar alguns medicamentos que são psicotrópicos. Esses medicamentos aliviam o sintoma de imediato. Se eles não existissem, seria muito difícil você poder conter essas angústias momentâneas. Mas eles não resolvem, eles atacam o sintoma. A causa fundamental está muito mais atrás, em coisas da própria história, coisas não resolvidas, coisas que angustiam profundamente e que vão voltar a angustiar tão logo passe o momento da crise ou da angústia pessoal. Para poder realmente fazer o que é necessário, que é remover essas coisas e transformar a cultura, é necessário um processo de terapia que é muito mais demorado. Poderíamos comparar com o que Luiz fez com esse seu cliente de 5 anos, e com o qual vocês notaram que no ano terceiro de que ele estava trabalhando, ou indo para o quarto, a crise se manifestou e esse cliente conseguiu passar de uma maneira muito boa. Creio que todos acreditamos que isso é verdade, e eu também tenho alguns exemplos parecidos. Então, desde a óptica do que você pergunta, Vinícius, eu diria que depende em que estado a empresa esteja. Em alguns momentos, talvez seja necessário apelar a alguém que conheça muito de finanças para poder fazer alguma jogada que impeça um desastre na mão de quem não enxerga e não vê. Mas essa seria uma situação, uma solução de tipo desespero mesmo, de tipo, claro, de tipo paliativa, de atacar um sintoma. Mas nunca isso iria resolver, Vinícius, a possibilidade da empresa continuar crescendo, porque esse consultor que você está imaginando, ou essa pessoa, não tem o papel de Messias ou de salvador da pátria, ou capaz de produzir soluções mágicas ou bruxas. Ele teria apenas o papel de evitar um desastre na hora, dar uma virada, que não vai resolver o problema, mas vai evitar a catástrofe nesse momento para dar uma esperança mais de que depois a empresa possa se recuperar. Só complementar, Valéria, eu já te passo a palavra, mas é só para não perder a deixa do Hector, né? Dentro dessa comparação do ser humano, eu sempre falo às vezes para os clientes, né, assim como o médico, toda vez que a gente vai no médico, ele fala, você tem que fazer atividade física e tem que se alimentar de forma saudável, evitar frituras, coisas pesadas, gordura, açúcar, etc. Né? E às vezes ele fala assim, isso é para a vida inteira, não é só 3 meses ou 6 meses, é um ano, é a vida inteira. Nós que trabalhamos nessa área de consultoria, a gente faz o papel do médico, porque a gente chega para a empresa também e fala, olha, você tem que ter um sistema de gerenciamento, você tem que ter, usar metodologias de gestão de processos, de melhoria de processos, de medição, de resolução de problemas, né, de indicadores, tem todo um arcabouço de ferramentas e metodologias que a empresa tem que usar sempre, né?
a vida inteira dela, porque mesmo com isso corre risco de não dar certo, mas sem isso com certeza vai dar errado. E muitas vezes as empresas elas tratam, né, a consultoria como é contrato para dar um treinamento para fazer um trabalho pontual. E não é correto isso. É uma solução mágica, Luiz. Esse é o tipo de solução mágica. Por isso que a gente acha que a gente não pode ser o salvador da pátria para ir lá só quando a empresa está com problema, então, é muito pontual e vai resolver. A questão é, chamem um bruxo. O bruxo vem, faz sua bruxaria, agora o bruxo pode ir embora, porque nós já vamos continuar. O nosso trabalho é sistêmico e holístico, ou seja, a gente tem que trabalhar com a empresa para torná-la saudável e sustentável e ir construindo, né, práticas e metodologias de gestão que seja, vai aprimorando esses métodos de gestão da empresa e cada vez ela se torne melhor, porque uma empresa que sabe usar bem, se ela tem um bom produto e tem um bom mercado, se ela tiver um bom sistema de gestão, essa empresa ela vai ser líder, não tem muito como não ser, né? Então, só para reforçar que nós também podemos nos considerar como se fosse um personal trainer, né, psicológico e físico das empresas. Valéria, sua vez. A sua resposta para o Vinícius também é muito bacana quando tem um caso concreto e muito interessante a gente observar que foram 5 anos de uma sistemática e de um compromisso em manter isso vivo e construir esse alicerce que é um método de gestão um pouco mais sofisticado e pautado em indicadores e nessa ferramenta que existe, que está disponível para todos nós, que tem transformado uma série de organizações. Quer dizer, não é por acaso. Não é também. Por acaso. É muito investimento, é muito tempo. Os nossos problemas são claro, consequência de decisões do passado. Né? E problemas que a gente não tem também são claro, consequências disso. O problema que vamos ter no futuro, pelas decisões de hoje. Ele respondeu aqui, legal, compreendi claramente, muito obrigado pela atenção e resposta, somos nós que agradecemos. E a sua resposta também me deu a chance de sintetizar um pouquinho algumas das coisas que a gente falou hoje, então, Marília, e que me parece que podem ajudar a gente a ampliar a nossa noção sobre como responder às incertezas e desafios da PME. E eu pensei que talvez seja a arte de administrar certos paradoxos. Tá. Porque, por um lado, você tem que ser ágil e tem que ser capaz de responder rapidamente, mas, por outro, você precisa ter muita paciência e ter muita disciplina e acreditar em algo que ainda não é visto. Por um lado, você precisa enxergar a realidade e se dar conta desses limites, mas, por outro, você não pode nem se abater completamente, se ver impotente para fazer algo a esse respeito, nem se considerar onipotente e Deus capaz de tudo poder. Pensando na questão da empresa familiar, por um lado, você tem que administrar a dimensão afetiva e de laços humanos, que é uma outra linguagem do que significa estar num contexto empresarial no qual o mercado tem outra dinâmica de funcionamento. Então, creio que pensar nesses paradoxos todos talvez seja um jeito da gente elucidar um pouquinho mais essas questões, a questão do tempo, do afetivo versus organizacional, a questão da realidade que não nos oprima, mas também que não nos deixe maníacos, né, usando o termo que a gente usou, e assim por diante. Acho que a gente falou um pouquinho sobre esses o que Valéria está aspectos. dizendo, leva a pensar que a vivência, o crescimento de uma PME é uma obra de arte. Em definitiva, é uma obra de arte, na qual você expressa, através de decisões, uma identidade, esperança, sentimentos. Sentido. Visão. Né? É uma belíssima obra de arte. E cabe ao empresário a possibilidade de contribuir, dar o rumo, dar um norte, mas não fazer a empresa. A empresa tem que ser feita por todos. Né? Senão ela não tem sentido. Que é um pouco o que o Lorente, para quem não nos assistiu, há 15 dias atrás a gente teve um convidado, foi muito bacana, e ele comentou muito sobre isso, a chance que todos possam se ver autores dessa obra. Bom, a gente está já nos minutos finais, então só para lançar aqui um desafio em cima dos desafios, né, da PME. Porque dado que a incerteza ela sempre vai existir, em momentos de crise elas são maiores, mas mesmo em outros momentos elas vão existir sempre, a gente já falou, não é só na crise. Então, acho que o desafio nosso é como é que nós podemos construir nossa obra de arte, que é, né, o nosso negócio,
fazer com que ele cumpra a sua missão, faça o seu sentido, né? Dentro desse ambiente de incertezas, como é que encara esse desafio, né? E aí, dando alguns caminhos, eu enxergo que os desafios têm alguns dos pontos que a gente comentou aqui, ou seja, saber controlar a ansiedade, saber aplicar métodos de gestão, né? Observar. E observar por 1000 olhos, não pelo céu, mas por muitos olhos. A humildade, né? Saber a importância das pessoas, saber a importância da ajuda interna e externa. Então, eu acho que o desafio é nós conseguirmos ser aptos, né? Ou adaptáveis, acho que a palavra é melhor, a essa dinâmica incerta que é o futuro, né? Graças a Deus. Então, é um desafio, porque a vida tem graça dessa forma. Se o futuro fosse previsível, não teria nenhum sentido a empresa. Então, há 20 anos atrás, quando vocês se conheceram, vocês jamais imaginariam que estaria aqui hoje. Aqui. E tem uma frase que o Hector, acho que não dá tempo de ele contar essa história, a gente falou outro dia, mas tem uma frase que o Hector, das várias histórias que ele conta, uma que eu sempre lembro e uso quando precisa, é aquela, isso também passará. Sim. Né? Ou seja, essa crise também passará, esse problema também passará, essa dificuldade também passará. Tudo passa, as coisas boas e também as coisas adversas, sofridas. Né? Por isso que tem que se curtir o momento. Né? E eu creio de que este é um aspecto interessante para nós finalizarmos nosso encontro, que é o sentido do tempo na crise, o sentido do tempo na empresa. E esse tempo tem uma perspectiva de passado, presente e futuro. O tempo do passado é um tempo que se estaciona, às vezes, no esquecimento. E esse esquecimento é desastroso, porque às vezes se guarda nesse esquecimento sabedoria que não mais vai ser aproveitada. Prefere-se esquecer as coisas que não deram certo. E justamente as coisas que não deram certo têm grande valor. Tem o tempo de presente, que já não é mais, porque o que falei já pertence ao passado. Mas é um tempo no qual estou vivendo, onde eu posso produzir as transformações. E tem um tempo de futuro, que tem a ver com a esperança. Né? Então vejam que o que em definitiva faz o desespero é matar o futuro da esperança, que é o que em definitiva dá a vida à empresa. Você tem razão, eu uso às vezes aquela lenda, é uma lenda muito bonita, que não dá tempo agora de contar, mas que permite enfrentar as situações mais terríveis. Tudo passa, isto e muitas outras coisas. Né? Então, eu creio que, Luiz, você lembrou bem, e me sinto feliz de que algumas das frases que nós dissemos em tantos anos, você as aproveite. Não são obra minha, naturalmente, o único que tenho sido é um bom observador e um bom ouvinte, não é? E capaz, se vocês querem, de poder selecionar aquelas coisas que, no meu parecer, tiveram valor e guardá-las. Ou seja, não esquecer. Sim. Não esquecer aquilo que vale a pena. Então, a gente se vê terça-feira que vem, certo? É um prazer estar com vocês. A gente agradece muito a pergunta do Vinícius e esperamos que a resposta contribua com ele e com outras pessoas que venham nos assistir. Um abraço e boa tarde. Bom, até a próxima, então, pessoal. Espero que a nossa discussão hoje, acho que, né, fizemos várias incursões aí profundas e amplas, né, mas justamente porque o tema, ele inspira, né, e desafia a gente a explorar. Então, esperamos que a gente possa ter contribuído e contamos com a presença de vocês aí nos nossos próximos eventos. Eu me despeço também agradecendo a disponibilidade e a bondade de vocês ouvir e lembrando de que nenhum de nós pretende dar dicas, nem pretende dizer verdades. O que fazemos é compartilhar as nossas reflexões, o que a vida nos ensinou, as mudanças que tivemos e as coisas que irão mudar em nós. Mas apenas com o ânimo de oferecê-las para oferecer pontos de reflexão às pessoas que nos estejam ouvindo. Elas serão quienes estão conduzindo o timão de suas vidas e de suas empresas. Nós apenas podemos mostrar um pouco mais do horizonte, mas a escolha é de cada um. E nós também não sabemos se o que nós aprendimos e vimos é a verdade.
é a nossa verdade apenas. Mas cada um construi a sua e cada um é fiel a dela. Uma coisa que sim podemos dizer é que a esperança é comum à vida e a todos os seres humanos, a todas as pessoas que querem construir algo. Tudo se pauta na esperança. Uma esperança que, em definitiva, acaba contribuindo para o bem da nação. Agradecer também ao Vitor, que sem ele isso não é possível, por todo o apoio e toda a disponibilidade, tá ok? Vocês não o veem, mas ele é peça essencial para o PME se sustentar também. Um abraço. Boa noite. Boa noite.